Quando se fala em processamento paralelo em ambiente multiprocessado, normalmente a gente está pensando num único sistema operacional que vai gerenciar os recursos disponíveis. Então, vamos desconsiderar aqui containers ou qualquer técnica de virtualização. Pensar no computador, múltiplos processadores presentes nesse computador. O que o STO gerencia? Quais são as atividades que o STO pode colocar para execução? Basicamente, processos e threads. Cada processo é criado a partir de um arquivo executável e tem um espaço, uma virtualização, enxerga uma virtualização de recursos, como, por exemplo, uma virtualização do espaço de memória. Cada processo enxerga uma área de memória separada dos demais, o que é bom, porque foi o que permitiu que diversos processos fossem executados ao mesmo tempo, no mesmo hardware, compartilhando os recursos. Só que se a gente tentar criar uma aplicação paralela usando múltiplos processos, tem um aspecto que não é tão bom, que é qualquer comunicação que for necessária entre os processos da sua aplicação, vão precisar usar recursos do STO, recursos específicos de IPC, de comunicação entre processos. Então, para que um processo mande informação ou sincronize etapas de outro processo, ele vai precisar da ajuda do STO. E às vezes há uma cópia de área de informações da área de memória do processo para a área de memória do kernel, depois da área de memória do kernel para a área de memória do outro processo. Isso pode não ser tão eficiente. Ao longo do tempo, os STOs passaram a dar suporte para threads também. Cada thread é uma linha de execução associada a um processo. Normalmente, uma thread é criada a partir de uma função, a partir da especificação de uma função dentro do código da aplicação. E todas as threads de um processo compartilham seu espaço de endereçamento. Quer dizer que se for preciso passar informação de uma thread para outra, é possível colocar essa informação numa estrutura de dados na memória compartilhada. Se for também preciso dividir uma grande estrutura de dados e usar múltiplas threads para cada uma manipular uma parte dessa estrutura, é fácil fazer isso também na programação com threads, bastando declarar essa estrutura na área de memória compartilhada do processo, que todas as suas threads vão enxergá-lo ali. Então, de novo, o nosso foco é a arquitetura com múltiplos processadores e a estratégia ou elemento funcional que a gente vai usar, tipicamente, são as threads aqui. A programação com threads pode ser feita em diferentes linguagens, diferentes plataformas, inclusive tem diferentes níveis de abstração. O Java, por exemplo, tem threads, tem outras tantas linguagens aqui, mas vamos pensar no nível mais baixo, como se a gente programando em C, que é o que está mais próximo do que o STO oferece aqui. É comum que programas que usem threads usem a API POSIX-Threads, a pthreads, tá bom? Então, para criar uma thread, com essa biblioteca, é preciso passar como parâmetro o nome de uma função, e o STO tem serviço específico para isso. De todo modo, o programador que quiser criar uma aplicação paralela, tendo pelo menos uma atividade para executar por processador existente no computador, vai precisar fazer uma primeira etapa que é decompor o programa. Vai ter que estudar o código da sua aplicação e verificar quais funções podem ser executadas em paralelo e criar uma thread a partir de cada uma dessas funções. Vai ter que alterar o código para que isso aconteça. Pode ser também que o programador decida fazer uma estratégia de decomposição baseada nos dados, que é chamada de decomposição de dados ou de domínio. Então ele vai ter que estudar, investigar quais são as grandes estruturas de dados existentes no programa e pode fazer chamadas no STO para criar múltiplas threads, sendo que cada thread vai manipular uma parte da sua estrutura de dados aqui. Se a gente olhar um exemplo de código em C, que usa chamadas da biblioteca de pthreads, teria aqui uma função com um protótipo já definido, outra função aqui, e o código para criar threads dentro do programa envolve uma chamada explícita para isso. Nesse caso a gente vê essa chamada pthread create,
Bom, e parâmetros são endereços de onde vai ser salvo o identificador dessa thread, parâmetros relacionados a atributos dessa thread, nome da função, e existe uma forma padronizada de passagem de parâmetros que permite que seja passado um único ponteiro para uma estrutura void. Se isso aqui precisa ser tratado pelo programador para poder passar valores de diferentes tipos ou mesmo para passar múltiplos parâmetros diferentes. Então, nesse cenário aqui, a gente vê a criação de uma thread a partir daquela função ali, e aqui a gente vê um loop fazendo uma série de chamadas da função pthreadCreate, todas a partir do mesmo nome da função e passando um valor diferente para cada uma. Então, aqui a gente vê os principais meios de criação de threads, as principais estratégias de decomposição de um programa que quer usar múltiplas threads, para que, tendo múltiplas threads, a gente consiga usar vários processadores ao mesmo tempo para a execução da nossa aplicação. Então, como se vê, não é tão simples, o programador tem que pensar na decomposição e tem que tratar explicitamente no código as chamadas de criação de threads, sincronização e outros mecanismos que podem ser necessários.